o Senhor Jesus mais uma vez. Esse é o nosso alvo. Em seus passos, o que faria Jesus? Ser como Jesus em suas convicções. Nessa cartilha, essa primeira mensagem, essa primeira semana, eu coloco duas perguntas. Quem é Deus para você? E quem você é para Deus? E ali nós comentamos algumas coisas na cartilha. Porque eu acredito que esta primeira resposta vai definir as nossas vidas. Quem é Deus para nós? Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus nos fala lá em Gênesis que Deus criou o homem, de que forma? Criou o homem à sua ou seja, nós fomos criados à sua imagem e semelhança, como Ele. Se nós tivermos uma visão errada a respeito de Deus, automaticamente nós teremos também uma visão errada a respeito da nossa vida, porque nós somos a imagem e semelhança do Deus que seguimos. Então, nós precisamos entender que nós precisamos compreender quem é Deus, a pessoa dele. Porque uma imagem distorcida de Deus fará também uma pessoa distorcida diante da sociedade. Eu falei aqui, coloquei em vários lugares algo que, uma estatística que eu vi esses dias, onde diz assim que até 2030 o povo evangélico será a maioria no Brasil. Eu também dou glória a Deus, porque eu tenho a plena certeza, convicção de que a igreja carrega a mensagem, o evangelho, carrega o poder para transformar a nossa nação. Amém, igreja? Eu creio nisso. A resposta para o mundo está na igreja, não no que é a igreja, mas o que a igreja carrega, a mensagem, o poder que é a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo me assusta, porque eu fico a pensar, nós nos tornaremos a maioria, ok, maravilhoso, mas quais o tipo de cristão, qual o tipo de crente que a igreja evangélica atual tem produzido? Qual tipo de pessoas que serão realmente referências? Serão pessoas que declaram e vivem realmente como Jesus? Ou será que são pessoas que não conhecem a Deus? Porque, irmãos, imagina comigo uma pessoa, esses doidos que existem por aí desse mundo, ela resolve que agora é médica, né? Aí ela pega e compra um diploma, ou faz no computador, no Photoshop, um diploma de medicina, põe na parede de um escritório, de um consultório e diz, agora estou atendendo como médico. E vamos dizer ainda que ele quer ser cirurgião, quer fazer uma cirurgia. Imagina o estrago que essa pessoa vai fazer. Da mesma forma que uma pessoa que nunca passou por uma faculdade, ela vai trazer um estrago para a sociedade. Um homem que nunca teve intimidade com Deus, que se diz ser cristão, ele traz também um estrago. Da mesma forma que aquele nunca passou na faculdade, também um cristão, alguém que se diz, que coloca um diploma, um certificado de batismo, coloca ali algo, uma carteirinha de membro de igreja, mas nunca andou com Jesus, nunca teve intimidade com Jesus, nunca buscou ser como Ele. Este também vai trazer um estrago diante da sociedade. Sabe, irmãos, uma criança, ela não é formada olhando para si mesma. Uma criança, ela é formada olhando para os seus pais. E um cristão, ele é formado olhando para Deus. E nós precisamos ter essa boa referência de quem é Deus. C.S. Lewis, ele diz assim, eu não passo o dia inteiro, olhando para o sol, mas eu passo o dia todo olhando para aquilo que o sol me revela. Ou seja, um sol distorcido, iremos ver um mundo distorcido. Uma imagem de Deus distorcida vai fazer um cristão distorcido.
E um cristão distorcido, sendo referência para este mundo, vai fazer uma sociedade toda distorcida. Por isso, em nome de Jesus, nós levantamos essa bandeira. Nós queremos o quê? Ser como Jesus. Queremos ser como Jesus. Sabe, irmãos, eu fico pensando lá no Jardim do Éden, como eu disse, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Quando Satanás se apresenta para Eva, Satanás tinha uma certeza, que não poderia, nunca iria convencer Eva de que Deus não existe. Porque Deus constantemente estava ali, passeava no Jardim do Éden, estava ali com Adão. Então ele não conseguia matar Deus, ele não conseguia tirar essa convicção de que Deus existe. Qual foi a estratégia de Satanás, então, para derrubar e distorcer a imagem do homem? Foi distorcer a visão de Eva a respeito de Deus. Ou seja, Satanás ele vira para Eva e fala assim: olha, o que foi que Deus falou? Não comereis de toda a árvore do jardim, de todos os frutos produzidos no jardim. Ele começou a colocar mentiras para Eva a respeito de Deus, para distorcer a imagem que a Eva tinha a respeito de Deus. O que Satanás estava ali mostrando para Eva? Estava dizendo assim: Eva, esse Deus que você segue é um Deus que é mau. Esse Deus é um Deus egoísta. Esse é um Deus que esconde o melhor de você. Ele é um Deus que coloca dentro de você um apetite, uma fome, coloca árvores e depois te proíbe de comer. É um Deus que brinca com vocês, é um Deus mau, é um Deus egoísta, que esconde o melhor para Ele. Ele não quer que você coma, porque se você comer, você vai saber coisas que Ele só quer saber. Ou seja, o diabo ele foi distorcendo a imagem de Eva a respeito de Deus. Igreja, entenda algo em nome de Jesus. Satanás continua com a mesma estratégia. Ele quer distorcer a tua visão a respeito de Deus. Ele está querendo fazer que você, olhe para Deus e fale assim: Deus, esse Deus é um Deus mau, Ele me priva das minhas paixões, Ele me priva, Ele me proíbe daquilo que são os meus sonhos, do que eu quero. Entenda em nome de Jesus que Deus, Ele é a fonte de todos os prazeres. Deus, Ele tem o melhor para você. Mas assim como um bom pai, ele precisa direcionar os filhos, que existe um momento certo para todas as coisas. Existem coisas que não é bom para você. Assim também Deus nos direciona, não para nos privar, mas para que possamos colher do melhor. Irmãos, sendo aqui, dando exemplos muito claros, vamos dizer na questão da sexualidade ou da prática sexual. O jovem ele diz assim: mas Deus coloca esse impulso, essa vontade dentro de mim, me proíbe de fazer, está errado. Esse Deus é um Deus mau. Meu jovem, pelo amor de Deus, Deus ele não quer te proibir disso. Quer que você possa viver isso com toda a beleza e a verdade que existe no sexo. Porque um sexo antes do casamento vai trazer traumas emocionais, vai trazer doenças, vai trazer decepções, vai trazer só coisas ruins para você. Então Deus fala: não é bom, eu preparei isso para que você seja completo, realizado, que você possa desfrutar do melhor na sua vida sexual. Por isso eu separei o casamento para você. Deus não te priva, Deus não te proíbe, Deus quer dar o melhor para você. Quem está entendendo? Não, glória a Deus. Aí o diabo ele quer distorcer isso. Não, Deus é um Deus mau, Deus ele te proíbe. Não,
Satanás quer que você experimente algo que vai te trazer morte, que vai trazer feridas, vai te trazer decepções, coisas que talvez serão difíceis e mais de ser curadas. Mas Deus, na sua beleza e na sua verdade, Ele quer que você desfruta isso, não com consequências negativas, mas que você desfrute isso como Ele preparou para você, como o melhor de todas as coisas, sabe, o melhor deste mundo para você. O diabo, ele vai sempre querer distorcer isso. Eu lembrei de um caso, de Daniel. Todos conhecem a história de Daniel, que foi tirado da sua terra natal, Israel, Jerusalém, foi levado para a Babilônia. Babilônia sempre foi e sempre será um modelo do império de Satanás. Apocalipse fala sobre o império do anticristo como a grande Babilônia. Então nos fala do mundo, do pecado, Babilônia. E agora José e seus amigos, Daniel e seus amigos são levados para a Babilônia. E assim como nós temos que viver neste mundo, nós temos que viver no meio de tantas coisas, né, negativas, como se fosse esta Babilônia neste mundo. E quando ele é levado lá, ele é colocado dentro agora do palácio. E ali então ele recebe agora uma ordem, que ele deveria se preparar e comer do melhor do que existia naquele palácio. Porque ele deveria ser um jovem forte, ele deveria ser preparado para servir o rei. Então ele deveria comer e tinha direito de comer do melhor. Aos olhos naturais, você diz assim, que bênção, comer a comida do rei, comer a comida do palácio. Ei, vou comer o melhor da terra. Só que Daniel, ele viu algo, que o diabo estava querendo tirar o propósito da vida dele, queria contaminá-lo, queria tirá-lo da sua vida de santidade, queria que ele se misturasse com o império da Babilônia, assumisse a cultura da Babilônia. E ele então toma uma decisão, que a Bíblia fala, decidiu firmemente. Fala comigo, decidiu firmemente ser como Jesus, no que? Em suas convicções. Decidiu firmemente, eu posso estar na Babilônia, mas eu não vou viver a cultura da Babilônia. Eu posso não estar aqui em Israel, mas eu continuo servindo ao Deus de Israel. Meu amado, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, você pode não estar todos os dias na igreja, você pode não estar todos os dias debaixo do direcionamento dos seus pais, você pode todos os dias não estar debaixo da direção de um líder, de um pastor. Talvez você vai passar por situações numa faculdade, numa escola, num trabalho, ou seja, em lugares como se fosse a Babilônia, mas não é porque você não está aqui, debaixo dos seus pais, dos seus líderes, que você vai deixar de obedecer aquilo que você aprendeu. Você não vai se render à cultura da Babilônia, à cultura, talvez, daquelas festas, baladas, noitadas, bebidas, cigarros, drogas, prostituição. Eu decidi firmemente, não importa onde eu esteja, não importa se eu estou na igreja ou se eu estou na faculdade, na rua, no trabalho, eu decidi, eu sigo os ensinamentos de Jesus. Eu quero ser como Jesus. Aonde eu estiver, eu estou convicto, eu decidi firmemente seguir Jesus. Tem alguém aqui que quer ser como Jesus? Decidiu, convicção, ser como Jesus. Não vou me contaminar. Mas Satanás, ele não desiste, igreja. O que ele quer fazer? O que eu disse, ele quer distorcer, ele quer trazer mentiras. Aí sabe o que aconteceu? Aquele que estava ali comandando falou assim, olha, mas se vocês não comerem aqui dos manjares, dessa comida que nós estamos preparando, vocês vão ficar fracos, vocês vão ficar pálidos, vocês, sabe, vai dar na cara que vocês, sabe, não estão vivendo aqui como os outros. É isso que Satanás continua dizendo. Lá com seus colegas, eles olham assim e falam, você é crente, é? Você é cristão?
É por isso. Eu vi mesmo que você é meio desanimado, você é meio pálido. Porque crente não bebe, né? Crente não fuma, crente não vai para uma festa, crente não vai para balada, crente não se entrega nas noitadas, paixões, prostituição. É por isso. Você está pálido. Sabe, o diabo, ele quer que você pense que se você não se render à cultura da Babilônia, você vai ficar fraco, você vai ficar pálido. Mas deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Daniel decidiu firmemente. O que ele quis fazer? Se santificar. Santificar, não vou me contaminar. Santificar, se eu santifico esse copo, assim como no Antigo Testamento, pegava uma taça e a ungia, santificava para o templo, não significa que essa taça é a taça mais valiosa que existe, não significa que essa taça é a taça mais cara que existe, ou mais perfeita, não tem defeito nenhum nela, não significa isso, significa simplesmente que ela foi separada ao Senhor. Pastor, eu não entendo isso, eu não consigo essa santificação, porque isso não é para mim, eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas falhas. Ei, ser santo, como eu disse, não é algo que é perfeito ou que é valioso. Ser santo é simplesmente você fazer como Daniel. Eu não vou ser influenciado, contaminado. Eu continuo com os mesmos princípios que eu tinha quando estava em Jerusalém. Continuo seguindo meu Deus, mesmo estando aqui, mesmo no meio da Babilônia, eu continuo seguindo meu Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que Satanás, ele continua com essas mentiras. E como disse, a mentira dele é: se você não fizer o que os outros estão fazendo, você vai ficar pálido, fraco, você não vai desfrutar deste mundo. Mas deixa eu te falar uma verdade. Daniel e seus amigos que decidiram não se contaminar, aonde todo mundo achou que eles iriam ficar fracos, que eles não iriam conseguir vencer nos exames, nas provas, nas perguntas, né, do rei, sabe o que aconteceu? A Bíblia nos fala que eles foram 10 vezes mais sábios do que os outros jovens. Meu irmão, se você decidir convicto na sua fé que você vai se santificar, não vai se render à Babilônia, às paixões deste mundo, você não vai ficar pálido, não, pelo contrário, você vai se destacar, você vai muito mais longe. Deus vai te levar para uma posição de muito mais influência, porque você estará debaixo da bênção de Deus. Pelo menos eu profetizo 10 vezes acima de qualquer outra pessoa. Oh, meu Deus do céu, é o que Deus tem para nós. Mas Satanás, ele continua com as suas mentiras, querendo te fazer cair nos enganos dele. Eles perceberam que realmente não queriam se contaminar. Mas aí há um momento na história de Daniel, você conhece, que Nabucodonosor levanta uma estátua, e aquela estátua tinha sua imagem. Uns dedos duros foram até ele e falaram: olha, tem alguns jovens aí que não se prostram diante dessa estátua, que é a sua imagem. O que nós devemos fazer com aqueles que não querem te adorar? O que nós devemos fazer com estes que não querem se prostrar diante de você? Ele falou: vamos lançar eles na fornalha ardente, no fogo. E quando tocaram então os instrumentos, as trombetas, enfim, e toda a população deveria agora se prostrar diante da imagem do imperador, de Nabucodonosor. Lá estão esses jovens que decidiram não se misturar. Amém, igreja? Ficaram de pé. Nós não nos rendemos. Mas vocês serão lançados na fornalha, vocês serão queimados. Sabe por que muita gente se curva diante das imagens que o diabo coloca no dia de hoje? Que tem medo de se queimar. Tem medo de se queimar. Pastor, você não entende. Se lá no meio dos meus amigos eu me posicionar como um crente, eu vou ficar queimado no meio dos meus colegas.
eles não vão me chamar mais para nada, não vai dar certo, pastor. Se lá no trabalho eu não fizer o mesmo esquema que todo mundo faz, se eu não me envolver naquelas corrupções, naqueles desvios, naquelas mentiras, eu vou ficar queimado com os colegas. Tem muitas pessoas que se curvam diante de Nabucodonosor e deixam de ser como Jesus, perde a sua convicção. Por quê? Porque tem medo de se queimar. Mas a palavra de Deus nos fala que já há um fogo que queima dentro de nós. Esse fogo é a presença de Deus. Deixa eu te falar, meu irmão, não tenha medo de se queimar, porque quem já está pegando fogo pode entrar na fornalha que for, que não será destruído. Deus é contigo. O fogo que já queima na sua vida é muito maior do que qualquer este fogo que o mundo tenta te queimar. Ei, não tenha medo de se queimar. Não tenha medo, tenha convicção na sua identidade de quem você é filho de Deus. Agora, irmãos, o diabo, ele tem as suas ciladas, as suas formas de agir, seus enganos. Na época, a estátua do imperador da época. Por muitas gerações, nós vemos várias estátuas que foram levantadas, vários ídolos onde pessoas tinham como referência e se prostraram. Mas hoje o diabo age de uma forma diferente. Preste atenção. Alguns não, há muitos anos, 1839, a Sara me ajudou hoje de manhã. Em 1839, se inventaram a máquina fotográfica. E a máquina fotográfica sempre foi para registrar momentos. Olha, a festa de aniversário, o nascimento de uma criança, é um momento especial, você vai lá e registra. Ou uma paisagem muito bonita, você vai lá e registra. Mas nos dias de hoje, fizeram algo que o inventor da máquina fotográfica nunca poderia imaginar. E por muitos e muitos anos que se usaram a máquina fotográfica para registrar momentos, eles não poderiam imaginar. Pegaram um aparelhinho como este, como máquina fotográfica, e colocaram a câmera, sabe aonde? Na frente. Porque não é mais para tirar foto dos seus amigos, de momentos. Agora, eu quero tirar foto, é de mim, de eu mesmo. Por quê? Porque eu quero que as pessoas me conheçam. Eu quero ter uma página na internet aonde as pessoas vão conhecer sobre mim. Eu quero ter um Instagram, um Facebook, aonde todo mundo vai poder ver as minhas fotos, vão ver a minha pessoa, vão ver as minhas ideias, vão curtir tudo ao meu respeito. A estátua que o diabo levanta nos dias de hoje e que quer que a humanidade se prostre para se afastar de Deus, não é mais a estátua de um ídolo, de um cantor ou de uma referência. Sabe de qual que é essa estátua? Você mesmo. A estátua que o diabo colocou para que a humanidade se prostre e se afaste de Deus é a sua própria imagem. Porque ele diz assim: o importante é você ser feliz. O importante é você, corresponder às suas paixões, corresponder aos seus desejos. O importante são os teus sonhos. E cada vez que você se ajoelha diante desta imagem, que é a respeito de você mesmo, Satanás te afasta cada vez mais de ser a imagem de Jesus. Porque a palavra do Evangelho é exatamente o contrário. Que eu diminua e que Ele apareça. O que vão pensar de mim no trabalho? Você não devia pensar desta forma. Você devia pensar: o que as pessoas vão pensar a respeito de Jesus através da minha vida no trabalho? Porque Jesus é o centro. Jesus é a pessoa que tem que aparecer.
Nós devemos diminuir, sabe? E as pessoas, elas querem cada vez mais colocar o seu eu em evidência, os prazeres da sua vida em evidência. Por isso que nós vivemos hoje uma sociedade que virou uma confusão. Não se entende mais nada em todos os sentidos. Por quê? Porque todo mundo defende o que eu quero, o que eu acho, o que é melhor para mim, o que eu penso a meu respeito, o que são os desejos, as paixões que estão dentro de mim. Aí a pessoa fala assim, não, porque agora as minhas paixões, elas dizem, né, esses dias a Sara comentou comigo, eu fiquei assim sem entender, irmãos. Falou que uma pessoa se pronunciou aí na internet dizendo assim, eu não quero ser conhecido como homem e não quero ser também conhecido como mulher, porque eu não me identifico com nenhum dos dois. Aí eu parei, mas e aí? É um alienígena? Meu Deus, que confusão que está este mundo! Que confusão, igreja! Mas sabe por quê? Porque Satanás levantou uma estátua com as suas paixões, com a sua imagem, com o seu eu, e fala, se prostre, se rende ao teu eu. Mas em nome de Jesus, assim como Daniel e seus amigos não se curvaram, há aqui homens e mulheres e jovens que também não vão se curvar a essas mentiras de Satanás e vão declarar, eu quero ser como Jesus, eu tenho a minha convicção, eu sei quem eu sou filho de Deus e o meu Deus me ama e Ele tem o melhor para mim. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Ah, irmãos, eu preciso encerrar. Irmãos, nós precisamos falar assim, Deus, eu não aceito essas mentiras de Satanás. Eu sei o Deus que eu creio. Eu não vou me entregar, sabe o que isso é sinal dos últimos tempos. Lá em 2 Timóteo está escrito que nos últimos dias haverá homens amantes de si mesmo, pessoas que a única coisa que importa para eles são seus próprios desejos. A gente estamos vendo, né, um seriado, Loki. Alguns aqui talvez assistem, é interessante. O irmão do Thor, né, um deus lá não sei o quê. E o Loki, eu fiquei meio confuso agora na série. Porque surgiu uma pessoa que é ele no futuro, só que é ele feminino e agora ele se apaixonou por ele mesmo. Aí eu falei, meu Deus, aí ó, ao engano, que Satanás quer fazer essa confusão, as pessoas estão exatamente igual aquele Loki, se apaixonando, amantes de si mesmo. Mas aqui, e eu creio que temos a revelação correta de quem é Deus. Satanás quer mentir para você, como eu disse, dizendo que Deus é um estraga-prazer, que Deus quer te privar dos teus sonhos. Deus quer me privar de ser rico. Deus não quer te privar de ser rico. Deus não quer que você seja escravo da riqueza. Deus não quer te privar das suas paixões carnais. Deus quer que você desfrute disso com toda a beleza que existe e não de uma forma distorcida igual o mundo está apresentando. Não deixa Satanás enfiar na tua cabeça essas mentiras. Deus, Ele é perfeito, Ele é amoroso, Ele é um bom Pai. É um bom Pai. Ter a imagem correta de Deus, terá a imagem correta de você. Ele é um bom Pai. Por ser bom, precisa às vezes dizer não. Por ser um bom pai, precisa às vezes dizer isso não, agora não. E quando você entende que Ele é um bom pai, você vai ouvir como Jesus ouviu: Tu és o meu filho amado. Pastor, mas eu tenho tantos erros, eu errei tanto, eu já falhei tanto. Não há nada que você faça ou deixe de fazer que vai fazer Deus te amar mais ou menos. O amor dele é perfeito. Ele sempre vai te amar.
O importante é que você entenda que o amor dele te chama à transformação, uma vida de santidade, para que nós possamos ser restaurados, ser como Jesus. Vamos ficar de pé, igreja? Aleluia! Quem quer ser como Jesus? Esse mês, gente, nós precisamos mergulhar no coração de Jesus e nos sermos restaurados à sua imagem, deixarmos os enganos de Satanás, uma visão distorcida do ser humano. Queremos ser como Jesus. Vamos orar. Fale com o Senhor Jesus. Abra o teu coração agora. Abra o teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui, Senhor, a tua noiva, eis aqui a tua igreja, Senhor, homens e mulheres que estão expressando nesta noite que querem ser como Jesus, que vão dizer não, vão declarar, Senhor, que não aceitam as mentiras de Satanás, que não vão aceitar e se prostrar diante desta estátua que está sendo levantada, que é a idolatria do próprio eu, das suas próprias paixões, os seus desejos, mas que vão se render à vontade de Deus. Não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Deus, queremos ser como Jesus, queremos ser como Jesus. Nós não abrimos mão disso, nós buscamos e vamos buscar com intensidade esta verdade, esta revelação. Vamos buscar a